Descubra a fascinante história da Igreja Batista. Como a Igreja Batista começou. Você já se perguntou como uma das maiores denominações cristãs do mundo começou? Prepare-se para uma viagem fascinante pelo tempo e explore a origem e a evolução da Igreja Batista. Desde suas raízes turbulentas na Inglaterra do século XVII até a expansão global e influência contemporânea, esta história é marcada por coragem, inovação e uma busca incessante pela liberdade religiosa. Origem e formação: 1609, a fundação na Holanda. O início da Igreja Batista é um capítulo fascinante da história do cristianismo, repleto de coragem e convicção. No início do século XVII, John Smith, um ministro separatista inglês, encontrou-se profundamente insatisfeito com a igreja anglicana, que ele via como corrompida e não reformada. Smith acreditava que a verdadeira adoração e prática cristã não podia ser alcançadas dentro das estruturas e tradições da igreja estatal. Em 1609, Smith e um grupo de seguidores tomaram uma decisão audaciosa. Eles se mudaram para Amsterdã, na Holanda, um refúgio para muitos dissidentes religiosos da época. Lá, eles fundaram uma nova congregação baseada em princípios de pureza e integridade cristã. Este ato foi revolucionário. Smith rejeitou o batismo infantil, uma prática comum na igreja anglicana, e adotou o batismo de adultos por imersão. Para ele, o batismo deveria ser uma escolha consciente feita por indivíduos que tinham chegado à fé pessoalmente. Esse conceito, conhecido como batismo credencial, foi uma das pedras angulares do movimento batista. A congregação de Smith enfrentou muitos desafios. Em uma época em que a liberdade religiosa era limitada e a opressão religiosa era comum, o grupo teve que lutar por seu direito de existir e praticar a sua fé. Smith e seus seguidores formaram uma nova identidade, baseada na crença de que a verdadeira igreja era composta apenas por crentes verdadeiros, e não por uma combinação de fiéis e não fiéis. Esta nova visão também incluía a autonomia da igreja local, uma ideia que permitiria que cada congregação governasse seus próprios assuntos sem interferência externa. O movimento começou a se consolidar na Holanda, mas Smith logo se distanciou de seus próprios seguidores, convertendo-se ao anabatismo. Essas mudanças não impediu o impacto duradouro do trabalho de Smith. A fundação de sua igreja em Amsterdã estabeleceu um precedente importante para as futuras igrejas batistas e ajudou a definir o que se tornaria uma característica distintiva do movimento: a ênfase na liberdade de consciência e no batismo de adultos. 1612, a primeira igreja batista na Inglaterra. Enquanto isso, na Inglaterra, Thomas Helvis, um colega de Smith, tomou um rumo diferente. Em 1612, Helvis retornou à Inglaterra e fundou uma nova congregação batista em Spitalfields, Londres. A igreja de Helvis se destacou não apenas por sua prática de batismo por imersão, mas também por sua ênfase na liberdade religiosa. Ele foi um dos primeiros a defender publicamente a separação entre a igreja e Estado, um conceito radical na Inglaterra do início do século XVII. Helvis escreveu a Declaração da Verdadeira Liberdade, um manifesto ousado que desafiava a ideia de que o governo tinha o direito de impor crenças religiosas aos seus cidadãos. Ele acreditava que a verdadeira liberdade religiosa só poderia ser alcançada quando cada indivíduo tivesse o direito de escolher sua própria fé sem coerção externa. Esta visão era extremamente avançada para a época e refletia um compromisso profundo com a autonomia individual e a liberdade de consciência.
Infelizmente, Helvis enfrentou severas perseguições por suas crenças. Sua defesa da liberdade religiosa e suas práticas de batismo inovadoras foram vistas como ameaças pelas autoridades eclesiásticas e civis. Ele foi preso e morreu na prisão, mas seu legado continuou a influenciar profundamente o desenvolvimento da Igreja Batista. Helvis deixou um impacto duradouro ao estabelecer a importância da liberdade religiosa como um valor central para o movimento batista, ajudando a moldar a sua identidade e seus princípios fundamentais. A formação inicial da Igreja Batista foi marcada por um profundo desejo de pureza e liberdade religiosa. As primeiras congregações batistas enfrentaram desafios significativos, mas seu compromisso com a autonomia da igreja local e a liberdade de consciência ajudou a definir o movimento de maneiras que ainda ressoam até o dia de hoje. Expansão na América. 1638, a primeira igreja batista na América. A história da igreja batista na América começa com um ato de coragem e visão por parte de Roger Williams, um ministro puritano que se tornou uma figura central no estabelecimento da liberdade religiosa na Nova Inglaterra. Em 1638, Williams fundou a primeira igreja batista na América, em Providence, Rhode Island, um feito que teve profundas implicações para o futuro cristianismo nos Estados Unidos. Williams, um homem profundamente comprometido com a separação entre a igreja e Estado, havia sido expulso da colônia de Massachusetts por suas ideias não convencionais. Ele acreditava que a verdadeira adoração e a prática cristã não poderiam prosperar em um ambiente onde o governo impunha normas religiosas. Essa visão avançada para sua época levou a fundar a colônia de Rhode Island como refúgio para aqueles que buscavam liberdade religiosa. Em Providence, Williams estabeleceu uma nova igreja batista, a primeira a ser fundada na América. A congregação dele refletia seus princípios centrais, a liberdade de consciência e a autonomia da igreja local. O batismo de adultos por imersão, uma prática inovadora para o tempo, foi adotado e a igreja começou a atrair pessoas que compartilhavam suas crenças sobre a liberdade religiosa. Essa nova comunidade era marcada por uma diversidade de crenças e um profundo respeito pela autonomia individual, características que se tornariam marcas registradas do movimento batista. Williams e seus seguidores enfrentaram desafios significativos, incluindo a oposição de outras denominações e autoridades que estavam desconfortáveis com suas ideias radicalmente inclusivas. No entanto, a fundação da primeira igreja batista na América representou um marco importante na história do cristianismo nos Estados Unidos, estabelecendo um padrão para a liberdade religiosa e a autonomia da igreja local. A influência de Williams e sua igreja se espalhou, e Rhode Island tornou-se um modelo de tolerância religiosa, atraindo outros dissidentes e reformadores. 1707, a formação da Associação Batista. A primeira metade do século XVIII foi um período de crescimento e consolidação para as igrejas batistas na América colonial. Em 1707, um evento significativo marcou o início de uma nova era de colaboração e organização para os batistas, a formação da primeira convenção batista na América, conhecida como Associação Batista, em Newport, Rhode Island. Este evento representou um esforço consciente para unir e coordenar as igrejas batistas dispersas. A Associação Batista foi formada com o objetivo de promover a cooperação entre as congregações batistas, estabelecer um senso de identidade denominacional e facilitar a comunicação e o suporte mútuo. Este período foi marcado por um desejo de consolidar a presença batista e fortalecer o movimento na América colonial. Antes desse momento, as igrejas batistas funcionavam de maneira relativamente independente, sem uma estrutura formal de colaboração entre elas.
A associação ajudou a coordenar esforços missionários e ministeriais, oferecendo apoio financeiro e logístico para igrejas em desenvolvimento e estabelecendo um fórum para discutir questões teológicas e práticas. A cooperação entre as igrejas batistas permitiu um crescimento mais estruturado e eficaz, facilitando a disseminação das doutrinas batistas e promovendo uma maior coesão entre as congregações. Esse período também foi crucial para a solidificação da identidade batista na América. As igrejas batistas, agora mais organizadas, puderam enfrentar desafios externos e internos com mais eficácia. A associação desempenhou um papel fundamental na defesa da liberdade religiosa e na promoção dos princípios batistas, ajudando a moldar o futuro do movimento na região. Século XIX e a formação das convenções. 1845, a formação da Convenção Batista do Sul. No meio do século XIX, a América estava profundamente dividida por questões sociais e políticas, especialmente a questão da escravidão. O surgimento da Convenção Batista do Sul em 1845 foi uma resposta direta a essas divisões. A criação da convenção foi um reflexo da necessidade de os batistas do Sul se organizarem de maneira independente dos batistas do Norte, que tinham opiniões divergentes sobre a escravidão. A Convenção Batista do Sul foi formada em um clima de crescente tensão entre os batistas do Norte e do Sul. Os batistas do Sul sentiram que suas necessidades e perspectivas estavam sendo ignoradas por líderes batistas do Norte, que se opunham à escravidão e estavam cada vez mais envolvidos em questões sociais e políticas que os batistas do Sul consideravam irrelevantes para sua missão. A convenção foi estabelecida para promover e apoiar as igrejas batistas do Sul dos Estados Unidos, focando em questões que eram especialmente relevantes para a região, como a escravidão e a expansão territorial. Apesar de suas origens controversas, a convenção se tornou uma das maiores denominações protestantes dos Estados Unidos, com uma influência significativa na cultura e na política do Sul. Durante o período da Guerra Civil Americana e da Reconstrução, a Convenção Batista do Sul desempenhou um papel importante na consolidação da identidade batista no Sul e na definição de sua missão. A convenção se concentrou em apoiar suas igrejas e ministros, promovendo a expansão missionária e o crescimento denominacional. 1863, a formação da Convenção Batista do Norte. A formação da Convenção Batista do Norte, também conhecida como Igreja Batista da América dos Estados Unidos, foi um passo crucial na tentativa de reunir os batistas que estavam preocupados com questões sociais e políticas, como a abolição da escravidão. Em 1863, durante o auge da Guerra Civil Americana, os batistas do Norte estabeleceram esta convenção para promover uma organização nacional que pudesse enfrentar os desafios da época e apoiar a reforma social. A convenção foi formada como uma resposta à crescente necessidade de uma organização coesa que pudesse lidar com questões sociais e políticas emergentes, especialmente a abolição da escravidão. A Igreja Batista Americana dos Estados Unidos se envolveram ativamente na luta pelos direitos civis e na promoção de reformas sociais, refletindo seu compromisso com a justiça social e a dignidade humana. A criação da convenção permitiu uma coordenação mais eficaz entre as igrejas batistas do Norte e ofereceu uma plataforma para abordar questões que eram importantes para os batistas da região. A convenção desempenhou um papel significativo na promoção de causas progressistas e na defesa dos direitos humanos, alinhando-se com o movimento abolicionista e contribuindo para as mudanças sociais da época. A Igreja Batista Americana dos Estados Unidos ajudou a moldar a identidade do movimento batista do Norte, promovendo um enfoque mais socialmente engajado e politicamente ativo. A convenção se tornou uma voz importante na luta por justiça social e na promoção dos valores batistas, ajudando a definir a direção do movimento batista no século XIX e além.
século 20 e 21, 1925, a Bíblia de Fé e as revisões. No início do século 20, a Igreja Batista enfrentou desafios significativos em um mundo em rápida mudança. Em 1925, a Convenção Batista do Sul adotou um documento crucial que serviu para consolidar e clarificar as doutrinas batistas. Foi criada para fornecer uma declaração clara e unificada das crenças batistas e abordar questões teológicas e práticas que estavam surgindo na época. A primeira versão foi uma resposta a desafios teológicos e culturais, incluindo debates sobre o modernismo, a interpretação bíblica e a moralidade. O documento procurou afirmar a ortodoxia batista e oferecer uma base sólida para a prática e o ensino da fé batista. Ele abordou questões como a natureza da Escritura, a salvação, a igreja e os sacramentos, e ofereceu uma visão coesa das crenças batistas. Foi um marco importante na história da Igreja Batista, pois ajudou a definir e consolidar a identidade denominacional. O documento proporcionou uma base comum para as igrejas batistas, facilitando a cooperação e a unidade dentro do movimento. Ele também permitiu que a denominação respondesse de maneira mais eficaz às mudanças culturais e sociais da época. Em 1963, foi revisada para refletir novas questões e desenvolvimentos na sociedade. A revisão abordou questões contemporâneas como o papel das mulheres na igreja e a moralidade sexual, demonstrando a capacidade da denominação de se adaptar às mudanças culturais enquanto mantinham seus princípios fundamentais. Uma nova revisão foi adotada em 2000, mostrando o contínuo esforço da Igreja Batista para responder às questões emergentes e manter sua relevância no mundo moderno. Em 1950, o papel das igrejas batistas no movimento dos direitos civis. O movimento dos direitos civis foi um período crucial na história dos Estados Unidos, e as igrejas batistas desempenharam um papel significativo nesse movimento. Martin Luther King Jr., um ministro batista, emergiu como uma das figuras mais proeminentes na luta pela igualdade racial. King era membro da Igreja Batista Ebenezer em Atlanta, usou sua influência e liderança para promover mudanças sociais e políticas que ajudariam a desmantelar a segregação racial. A Igreja Batista Ebenezer, onde King era pastor, tornou-se um centro de atividades para o movimento dos direitos civis. King e outros líderes batistas organizaram protestos pacíficos, marchas e campanhas para promover a justiça e a igualdade. O trabalho de King, junto com o apoio das igrejas batistas, foi fundamental para a aprovação de legislações importantes como a Lei dos Direitos Civis de 1964 e a Lei dos Direitos de Voto de 1965. A participação das igrejas batistas no movimento dos direitos civis destacou o compromisso da denominação com a justiça social e a dignidade humana. A influência de King e de outros líderes batistas ajudou a moldar o curso da história americana, demonstrando a importância do ativismo social dentro da tradição batista. O envolvimento das igrejas batistas no movimento dos direitos civis também ajudou a reforçar a identidade da denominação como defensora da justiça e da igualdade. Hoje, a Igreja Batista no mundo contemporâneo. No século 21, a Igreja Batista continua a ser uma das maiores e mais influentes denominações protestantes em todo o mundo. O movimento batista tem se expandido globalmente, com crescimento notável na África, na Ásia e na América Latina. Essa expansão reflete o crescimento geral do cristianismo em novas regiões e a diversidade crescente dentro da denominação batista. As igrejas batistas modernas variam amplamente em termos de práticas e crenças. Algumas congregações mantêm uma abordagem conservadora, aderindo a tradições e doutrinas históricas, enquanto outras são mais progressistas, adaptando suas práticas e crenças às mudanças culturais e sociais. Essa diversidade é uma característica marcante do movimento batista, refletindo sua ênfase na autonomia da igreja local e na liberdade de consciência. A Igreja Batista também continua a desempenhar
desempenhar um papel importante na promoção da liberdade religiosa, da justiça social e da evangelização. Em muitas partes do mundo, as igrejas batistas estão envolvidas em esforços para enfrentar questões sociais, como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Elas também estão ativamente engajadas em iniciativas missionárias, buscando compartilhar sua fé e apoiar comunidades ao redor do mundo. O movimento batista enfrenta desafios e oportunidades no cenário global atual. A diversidade dentro da denominação apresenta tanto desafios quanto oportunidades para a cooperação e a unidade. No entanto, a capacidade dos batistas de se adaptar e responder às mudanças culturais e sociais continuam a ser uma força vital para o crescimento e a relevância do movimento no mundo contemporâneo. A Igreja Batista, com sua rica história e compromisso com a liberdade e justiça, continua a influenciar e moldar o cristianismo globalmente. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia a história da Igreja Batista? Você acha que mudou muito desde sua origem? O que mais te impressionou? Se você tiver algo a acrescentar, por favor, compartilha conosco. Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E ajude o nosso canal a chegar em 100 mil inscritos. Como ajudar? É simples, basta fazer comentários, seja com perguntas, argumentos e críticas, dar likes ou dislike, mas interaja conosco. Quer aprender um pouquinho mais? Não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo!